Olá meus amigos, eu sou Renato Bonelli, co-criador do canal Tributário R2. Estou aqui aquartelado de quarentena e vou aproveitar esse momento para compartilhar com vocês a minha reflexão sobre dois tributos que estão sendo discutidos no momento como uma forma de angariar recursos para combater o coronavírus. São eles o Imposto sobre Grandes Fortunas e o Empréstimo Compulsório. Antes de continuar o vídeo, no entanto, eu preciso pedir a você que está assistindo que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, aquele grupo de família, de amigo, todos os grupos. Isso porque é muito importante para nós sabermos se esse tipo de conteúdo é realmente importante. E a única forma que a gente tem de avaliar isso é através do seu like, da sua inscrição e do seu compartilhamento, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, falando sobre o Imposto sobre Grandes Fortunas. Existe um projeto de lei, que na verdade é do ano passado, eu estou com ele aberto aqui no meu computador, é o projeto número 183 de 2019, que ganhou muita relevância há uns dias atrás e nós vamos ouvir falar bastante dele daqui para frente enquanto durar essa crise. Porque esse projeto prevê a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas com a expectativa de arrecadar 80 bilhões de reais. É isso mesmo, 80 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Então vamos comentar rapidamente sobre esse projeto. Esse projeto definiu como grande fortuna o patrimônio líquido superior a 12 mil vezes o valor de isenção do imposto de renda. Hoje, esse valor seria de 22 milhões e 800 mil reais. Acima desse valor, portanto, o contribuinte que tem um patrimônio líquido acima desse valor poderá, caso seja convertido em lei, sofrer a incidência do imposto sobre grandes fortunas. Existe uma faixa de tributação progressiva, semelhante ao que acontece no imposto de renda. Então, de 22,8 milhões a 38 milhões de reais, será cobrada uma alíquota de 0,5%. De 38 milhões a 133 milhões e 200 mil reais, será cobrada uma alíquota de 0,75%. Acima de 133 milhões e 200 mil reais, uma alíquota de 1%. Existem 2 pontos nesse projeto de lei que me chamam muita atenção. O primeiro deles diz respeito ao prazo de duração. Esse imposto, ele pretende ser criado já com um prazo de duração de 2 anos. Não é muito comum, não faz muito sentido criar um imposto com prazo de duração, exceto o imposto extraordinário de guerra, porque a sua própria justificativa de criação é temporária. Demais, os impostos são instrumentos que servem para abastecer os cofres públicos com recursos para que o Estado possa oferecer para a sociedade serviços e prestações sociais. Então não é característica do imposto combater a emergência. Se o Estado quer instituir o imposto sobre grandes fortunas, e essa discussão é extremamente produtiva e faz muito sentido, ok. Mas se ele quer aproveitar de uma crise para gerar riqueza extraordinária e com essa riqueza combater essa crise, então não me parece que o imposto sobre grandes fortunas é um bom caminho. Na verdade, parece muito mais que o Estado está utilizando esse imposto para fugir da sua real obrigação. Qual é a real obrigação do Estado nesse momento de crise? Na minha opinião, ele, Estado, deveria injetar recursos na economia. Recursos dele, recursos do FGTS, recursos do seguro-desemprego, recursos do fundo partidário, recursos do fundo de combate à corrupção, os fundos da Lava Jato. Cadê esse dinheiro? Esse era, na minha visão, o primeiro passo que o Estado deveria dar. Ele, Estado, tem que sangrar primeiro. O primeiro passo tem que ser do Estado. Depois, caso ele demonstre de forma clara e transparente que esses recursos não são suficientes, aí sim ele vai buscar nos contribuintes, na iniciativa privada, um recurso extraordinário para combater a crise. Mas o que parece é que o Estado primeiro está cobrando dos contribuintes. Primeiro ele quer fazer o contribuinte sangrar. Depois ele vai se preocupar com a atividade dele. E qual é o risco disso? O contribuinte ele vai repassar esse novo custo de alguma forma para os consumidores.
Aquele que detém um patrimônio acima de 22 milhões é empregador. Possivelmente não é empregado. E na atividade empresarial dele, ele vai repassar esse custo de alguma forma. E não é o momento das pessoas mais humildes sofrerem esse impacto. O segundo ponto que me chama muita atenção nesse projeto é a destinação do produto da arrecadação dele. A gente sabe que, de regra, o imposto não pode ter o produto da sua arrecadação destinado a alguma despesa, a algum fundo ou a algum órgão. Mas há exceções. E vamos lá. O imposto sobre grandes fortunas, ele destinou 50% do produto da sua arrecadação para o Fundo Nacional de Saúde. Ok, essa é uma das exceções previstas no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. 25% do produto da arrecadação deve ser destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Beleza também, isso está previsto no artigo 80 do ADCT. O artigo 80 do ADCT instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e previu, como uma das formas de financiamento desse fundo, um imposto sobre grandes fortunas. Então, hoje esse imposto não existe, mas caso ele venha a existir, parte da sua arrecadação tem que ser destinada a esse fundo. Então, ok também. Mas 25% desse imposto sobre grandes fortunas está destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. E embora essa seja uma intenção nobre, há aí um vício de inconstitucionalidade. Porque o Fundo de Amparo ao Trabalhador não está contemplado nas exceções do artigo 167, inciso 4 da Constituição, e não pode ter a vinculação do produto da arrecadação de nenhum imposto. Ok? Em relação ao empréstimo compulsório, nós temos o projeto de lei número 34 de 2020, que prevê a criação desse tributo para as empresas cujo patrimônio é superior a R$ 1 bilhão. É isso mesmo, superior a R$ 1 bilhão. Isso conforme demonstrado no seu demonstrativo contábil do ano anterior. Então, essas empresas estariam obrigadas a emprestar para o Estado 10% do seu lucro, com base também nos 12 meses anteriores. Isso também dá uma expectativa de receita de 80 bilhões de reais. Esses valores seriam devolvidos após o fim da calamidade pública. Hoje, o fim da calamidade pública, conforme decreto publicado, está previsto para 31 de dezembro de 2020. Pode ser prorrogado ou não, mas a devolução aconteceria em até 4 anos após o fim da calamidade pública. Essa devolução pode ser dividida em 12 prestações mensais sucessivas que serão corrigidas pela taxa Selic. Bom, eu tenho aqui as mesmas considerações que eu fiz em relação ao imposto sobre grandes fortunas. Não me parece que a melhor opção nesse momento de crise seja criar novas fontes de receita tributando os contribuintes. Não antes do Estado demonstrar o interesse dele em proteger as pessoas. O Estado deveria, em primeiro lugar, proteger os empregados e os empregadores, os trabalhadores informais, com subsídios mesmo, dinheiro, não necessariamente dinheiro vivo, mas que fosse um cartão de crédito que pudesse ser aceito em determinados estabelecimentos, para que as pessoas tivessem a tranquilidade de que vão passar esse momento de crise sem necessidade extrema. Porque hoje a situação é de incerteza. Eu me pergunto como está a cabeça daquelas pessoas que não têm uma fonte de renda fixa e que não estão podendo trabalhar, estão em quarentena. Por quanto tempo elas conseguem resistir a isso? E o Estado, ele foi criado para proteger as pessoas. Senão não tem razão de ser. Não faz sentido a gente viver em uma sociedade comandada por um Estado se ele não tem como objetivo nos fazer o bem. Então me parece muito mais apropriado para o Estado gastar os fundos que ele dispõe do que criar novas fontes de receita, onerando ainda mais o contribuinte para custear essa crise. E não pensem vocês, mas os contribuintes que estão sendo onerados são aqueles que podem pagar imposto, porque possuem um patrimônio muito alto. No caso do IGF, acima de 22 milhões,
No caso do empréstimo compulsório, patrimônio de R$ 1 bilhão. Ok, mas esse tributo vai ser repassado de alguma forma para as pessoas. E as pessoas vão sofrer esse impacto tributário. Então, mais uma vez, eu repito, o que o Estado deveria fazer era dar o primeiro passo. Ele, Estado, tem que sangrar antes de nós, contribuintes. Ricos, milionários, bilionários ou não, o Estado tem que sangrar primeiro, porque o Estado é maior. O Estado é mais rico do que todos eles. E se o Estado não é capaz de levantar recursos para gastar, imagine nós.